Então vamos lá, meu nome é Abdel, meu sinal é esse, assim. Meu nome é Thaís, eu tenho 21 anos. Então, meu nome é Rodrigo Tramonte, tenho 35 anos. Meu nome é Marcilene Alberton Guise, tenho 46 anos. Eu sou a Carla, eu tenho 31 anos. Meu nome é Daniele, eu tenho 19 anos. Meu nome é Marilene. Eu faço Direito aqui na UFSC, estou atualmente na 8ª fase. Hoje eu atuo na SIC como coordenadora pedagógica. Eu sou psicóloga no Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou professor de língua de sinais. Autor do livro Humor Azul, o lado engraçado do autismo. Sou estudante de engenharia elétrica, trabalho também. Tenho perda auditiva moderada bilateral. Eu faço curso de antropologia e estou na 3ª fase. Barreiras atitudinais são quando o outro não consegue me perceber enquanto alguém com possibilidades. Quando ele só consegue me enxergar enquanto incapacidade porque ele só vê a minha deficiência. os pré-conceitos que as pessoas têm sobre a gente, aquilo que elas acham que sabem sobre a gente, mas que são mitos. Agora, a barreira atitudinal, ela depende do outro. Eu não era muito assim de interagir com as pessoas. Isso aí chamava a atenção delas, só que de uma forma não exatamente positiva. Os grupos em que eu não sabia quem eram os alunos, tive essa dificuldade. Por exemplo, quando o professor dizia para escolher grupo, né? Como é que eu ia escolher? Eu não sabia, já só alguns colegas que eu tinha mais contato. O principal é a compreensão do que os professores falam. É muito comum o professor virar para o quadro ou apagar as luzes na hora de explicar um slide, o que dificulta muito a leitura labial. Os professores, eles acabam jogando umas iscas para tentar entender qual que é a minha real situação, tanto os professores como os alunos no início das aulas. E assim, eu não ligo de pegar e explicar para as pessoas que o que eu tenho é distrofia muscular. Então isso a gente se depara cotidianamente, né, com essas barreiras atitudinais. E no meu entendimento são as mais difíceis de resolver, porque por mais que eu tente, por mais que eu diga, se ele não quiser fazer o exercício da mudança, essa barreira ela não vai ser retirada. O que me atrapalha não é minha deficiência, mas às vezes o modo como o outro me vê, assim. Então, aquilo que ele acha que sabe de mim. Então é mais do que transformar o ambiente físico, né? É transformar o modo como as pessoas enxergam. E isso atrapalha muito a nossa relação com o mundo, assim. Os próprios colegas, que aí a comunicação com os amigos fica difícil. Os colegas que falam ao redor não estão de frente, não tem como fazer a leitura labial. Quando eu estou conversando muito tempo com uma pessoa, aí é uma questão, eu costumo pedir para a pessoa sentar, porque eu fico muito tempo assim, né? Então, chega numa hora que eu estou com o pescoço doendo, porque todo mundo fica numa altura mais alta. Então, quando eu comecei a estudar aqui como aluno, eu tive muitas dificuldades, muitas barreiras de fato, de características negativas. Mas aos poucos começou-se a implementação então dessa metodologia de conversação da Libras Tátil e houve aceitação por parte de alguns, por parte de outros, não, nem tanto. Eu consegui me formar no ensino superior, no curso de artes plásticas da UDESC, mas eu tive bastante dificuldade, tanto na relação com os colegas, quanto no estudo. Embora eu tenha tido essa barreira, eu tive um apoio muito grande. A própria direção de centro entrou em contato comigo para tentar adequar a realidade do centro. Ano passado eu fui ginecologista, fui fazer um exame ginecológico, meu namorado estava comigo e depois do exame ginecológico a enfermeira do médico me perguntou se ele era meu irmão. Quem que leva o irmão, né, para fazer o exame ginecológico? E aí ele disse, não, a gente é namorado e tal, e daí ela olhou para mim e falou assim, então ele é teu anjo, né? Como se como ele é um homem sem deficiência, ele estava ali para me salvar, ele era o anjo da minha vida, assim, porque eu precisava de alguém para me salvar. No meu primeiro dia
de universidade, eu fui para o espaço onde se daria a aula que eles chamavam de aula magna, e as pessoas elas falavam entre si o que eu estava fazendo lá. Elas não entendiam o que eu estava fazendo lá. Elas até comentavam que eu estaria perdida naquele lugar. E até os meus 18 anos, a gente nem sabia que eu tinha deficiência auditiva. Cinema dublado, eu entrava e saía sem saber o nome dos personagens. Terça-feira agora. Eu precisava fazer uma prova do qual precisava de 7 textos, que o curso de antropologia tu precisa ler muito, são muitos textos. Ao todo ia dar em torno de umas 60 folhas. A professora pediu que não queria nenhuma mídia digital, precisava ser folha impressa. Eu não teria como manusear essas folhas, eu precisava de uma mídia impressa e daí gerou todo um constrangimento, né? Mas aí pedi para a professora numa boa e fiz com o tablet. A única dificuldade que eu encontrei foi já em sala de aula com os alunos ouvintes, que eu precisava ensiná-los. Sem a presença do intérprete eu realmente não conseguiria. Agora, com a presença do intérprete, aí sim, eu consigo fazer o trabalho de repasse, porque ele consegue monitorar e me dar um feedback do que está acontecendo com relação às expressões dos alunos, se estão tendo interesse, se estão desanimados, quais sinais estão tendo mais dificuldade na produção. Então, essa questão desse feedback, desse retorno é muito importante para mim. Daí eu consigo, com esse apoio, fazer todo o trabalho. Para mim, o maior terror, né, quando eu iniciava qualquer coisa relacionada com a vida estudantil, seja no ensino médio, seja depois na graduação, na pós-graduação, eram questões relacionadas com os trabalhos, os primeiros trabalhos em grupo, porque tu fica sentada e tu não sabe se alguém vai te aceitar naquele grupo. Foi onde eu me forcei a ser oralizada. Eu falei com muita dificuldade quando era criança. Até hoje algumas pessoas pedem para eu falar mais alto porque eu começo a falar sem voz. Não tive a opção de Libras, mas hoje eu acredito que seria muito mais fácil para mim se eu utilizasse Libras do que leitura labial. A leitura labial é muito falha, né? Muitas vezes eu entendo o que a pessoa fala só no final da frase, onde a gente começa a processar o que possivelmente a pessoa falou. Tem muito ruído na comunicação, né? Então, se eu pudesse, eu teria escolhido por Libras. Hoje não teria nenhuma falha na comunicação como tem. As barreiras atitudinais, elas começavam já logo quando o professor entrava em sala. Acho que os professores têm que se dar a oportunidade de conhecer o seu aluno, assim, porque a gente fica muito naquela história, mas eu não estou preparado, mas eu não estou preparado. Se você não enfrentar essa situação, você não vai se preparar nunca. Como eles têm condições assim, que eu diria que são mais invisíveis, que afetam mais a parte do comportamento, da percepção sensorial, acho que ainda não tem esse mesmo holofote, que não tem essa mesma preocupação que existe com as outras necessidades, mas são pessoas que também precisam de que o meio se adapte a elas. Quando eu entendo que a pessoa com deficiência ela não poderia estar numa universidade, isso para mim é uma barreira atitudinal. Pode, claro, certamente ela acontece na maior parte das vezes por desconhecimento, né? Eu não conheço e o que eu não conheço me causa estranhamento. Tem aquelas que me respeitam, aquelas que entendem que eu funciono de uma forma diferente, daí tentam evitar que eu tenha minhas crises nervosas. E tem algumas que já seguem outro extremo, já ficam me enxergando como alguém limitado, como alguém incapaz, como alguém que não pode fazer muita coisa senão não dá conta. Sempre vão ter esses dois extremos, aqueles que aceitam a gente como nós somos e aqueles que enxergam a gente com esse estigma do deficiente. Comigo, como eu já faz um tempo que fiz a graduação, não era assim. Então o professor entrava e se deparava comigo na sala, e eu era a única pessoa com deficiência.
Então a primeira pergunta para ele era: o que eu faço contigo? Várias vezes assim as respostas elas vinham, né? A gente até tinha vontade de dar algumas respostas um pouco assim. Mas eu sempre dizia que a gente sempre, teria formas, né, de resolver as situações. E o que a gente vai fazer para lidar com isso, né? Então eu falo, ó, leitura labial, as coisas precisam ter legendas. Eu não consigo escrever, né? E a maioria das minhas provas são escritas. Então eu conversei com todos eles. Todos foram bem receptivos, perguntaram se eu preferia fazer prova oral ou se, por exemplo, alguém poderia escrever para mim ou se eu queria fazer prova em dupla. Atualmente as minhas provas é a minha mãe que escreve. O problema era comigo, né? Então, se a gente for pensar em um paradigma de integração, como era na época, era eu que tinha que me adaptar. O professor não tinha que pensar em nada. Eu estava lá, eu era diferente na concepção dele e quem tinha que trazer a solução para o desafio era eu, né? E daí o que eu percebi quando eu iniciei a fazer o curso, eu já estava 10 anos longe de uma sala de aula, é muito uma percepção, essa aí não vai durar a primeira fase, sabe? E daí tu vai te permanecendo. Daí chega numa hora que eles se sentem forçados a fazer uma adaptação, né? Então, para além de todas as questões atitudinais, arquitetônicas, né, existe também um entrave burocrático bastante grande. Eu acredito que, assim, em relação à mudança de compreensão da pessoa com deficiência, isso está caminhando. Mas tem que ser mais do que isso, né? Então realmente é um trabalho que começa engatinhando, né, de muito do que foi feito no passado para que continue sempre aumentando. Então eu acredito que hoje já melhorou, nós temos a presença dos guias que de fato estão trabalhando e também temos outros guias que a gente chama também, que a equipe aumentou, né, que antes eram só 2, agora são 4, então isso é muito bom. Nós ainda estamos vivendo no momento em que eu apago o fogo. O certo não seria tu correres atrás, seria já haver uma infraestrutura que propicie tu estar nesse ambiente, né? De tu ter que ainda mostrar na legislação, no arcabouço legal, que a universidade tem sim que promover a acessibilidade e não só a entrada, mas a permanência com qualidade desse sujeito no espaço acadêmico. Uma estratégia que pode funcionar com o autista é o ensino ser vocacionado. Porque as pessoas autistas, os Asperger principalmente, eles costumam ter um interesse restrito, costumam ter um interesse muito intenso numa determinada área, mecânica, biologia, arte, música, quadrinhos, desenhos, como foi o meu caso. Acredito que há ainda uma acomodação geral, assim. Não responsabilizo o professor apenas, né? Eu acredito que é uma acomodação de um sistema que eu coloco a inclusão, né, enquanto uma ideologia, enquanto um discurso, mas na prática ela me demanda algum arsenal aí, digamos, material humano, né, financeiro, e aí é quando a coisa é realmente, enquanto eu não tenho que investir, porque eu não tenho o aluno, eu não vou investir. Porque eu sinto, por exemplo, no aluno, né, no surdo cego, a necessidade de apoio, porque ele tem dificuldade no seu desenvolvimento, que ele tem o limitador que acaba demorando muito para fazer as coisas. Então isso ajudaria ele a ter mais segurança através da experiência que eu tive para poder ajudar ele também. Eu vejo que muitos autistas têm um potencial muito grande, só que não é explorado devidamente. Em vez do potencial ser explorado conforme a capacidade deles, são criados para se encaixarem no método tradicional. Enfim, eu sempre vi o direito como um instrumento de transformação social. Só que eu conhecia uma realidade que muitas pessoas conheciam. E com o acidente, estando agora na cadeira de rodas, eu conheço uma realidade que poucas pessoas conhecem. Então eu percebo que, de certa maneira, foi uma oportunidade de transformar algo que nem tantas pessoas se interessam, embora devessem, não se interessam.
O que cabe a nós, enquanto sujeitos que estamos vivendo isso cotidianamente, é a saída desse discurso, né? É sair da letra morta da lei para poder acontecer a ação. O que não fazer? Primeiro, não ter pena do seu aluno, não achar que ele é um infortúnio da vida dele, ele tem deficiência. O que não deveria fazer é obrigar a pessoa com autismo a se comportar como uma pessoa sem autismo. Eu acredito que o que não se deve fazer é não perguntar. Para mim é a primeira questão, porque a partir do momento que eu pergunto, eu tenho a resposta. E aí eu consigo me comunicar e eu consigo dizer, né, o que eu efetivamente preciso. Eu me sinto uma pessoa muito aberta, então eu sempre estou comunicando as minhas dificuldades, as minhas necessidades, e isso daí eu acho que facilita. Não achar que a responsabilidade é dele, porque a gente tem uma responsabilidade social. Então, a orientação que eu daria era para todos os alunos e os funcionários, eles percebessem, por exemplo, a presença da pessoa com bengala, de dar orientações, de evitar de ficar falando, por um caso surdo cego, então que ele precisa ter uma comunicação talvez na palma da mão, usando esse recurso, talvez uma pergunta, né? Tentar entender para onde é que a pessoa está indo, algo que possa de alguma forma auxiliar ela. A escola é responsável, a universidade é responsável pela inclusão desse aluno, pela permanência e êxito, né? Se ele vai dar conta ou não, são outros 500, porque os alunos com deficiência, sem deficiência, eles também podem não dar conta, né? Mas eu tenho que equiparar a oportunidade de acesso ao conteúdo. Quem quer conhecer cultura indígena, viaja a uma tribo e conversa com os índios, senta junto deles, come com eles. Quem quer conhecer a cultura de outro país, viaja até ele e conversa com os nativos. Então, por que tanta gente quer conhecer o autismo, mas não conversa com os autistas? Pensar em não fazer não querer manter o diálogo para não conhecer. Aí eu penso que é o primeiro passo para incorrer em erro. Talvez seja o primeiro passo também para a gente conseguir a mudança. Exatamente. Pro próprio aluno. Exatamente.